Senhor Deus, meu Pai, meu amigo, meu irmão, meu Salvador, estamos moribundos nesta dimensão humana, Pai. Não suportamos mais viver longe de Ti, da Tua glória, da eternidade, entre anjos, arcanjos e querubins. Sentimos saudades. Daquele tempo de companheirismo tão perfeito, onde nós regozijávamos e alegrávamos, vendo o Senhor colocar os fundamentos da terra. Nunca sequer imaginávamos nós, Senhor, que seria tão difícil viver a vida humana longe de Ti. Longe daquela alegria sem fim, daquele regozijo, visitando planetas, galáxias, estrelas, conhecíamos uma por uma, conhecíamos cada planeta, como o Teu profeta nos ensinou, que quando o Senhor estava construindo o universo, o Senhor tinha senso de humor, e aquilo para Ti era como uma brincadeira de criança, lançando como uma boliche um planeta no espaço, e sabia onde pará-lo exatamente para criar todas as galáxias. Mas o que mais me emociona, Senhor, é saber, é crer que eu estava ali. Eu estava ali. Que os Teus filhos estavam ali. Tuas filhas estavam ali. Estas moças, crianças, adolescentes, adultos, velhos, anciãos, até os bebês nossos estavam ali, como adultos, é certo, não como crianças. E hoje, nos vemos neste hospital para pestilentos, nessa carcaça doentia, que luta contra a nossa natureza divina. Nos sentimos perdidos. E por isso recorremos ao único caminho de volta para casa. Graças a Deus que há um caminho de volta para casa. Deus fez um caminho de
volta ao lar, de volta à eternidade, de volta ao companheirismo perfeito, de volta ao nosso mundo. O caminho do sangue, o caminho do sangue, o caminho do Calvário. Por que não dizer o caminho da morte? Porque se morremos, vivemos. Se morremos, vivemos. Se morremos, vivemos. Deixe-me enfrentar a morte como uma porta que se abre, me levando de volta à eternidade. Como Paulo, teu mensageiro, disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a sepultura? A tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tal revelação, por tal confiança, por tal convicção, por tal fé de regresso à nossa posição anterior. Olhando-nos, nos sentimos miseráveis, incapazes, indignos, inúteis até. Mas olhando o Calvário, tudo é possível. Olhando o sangue, tudo é possível. Posso ser diferente. Posso ser diferente. Eu posso ganhar de volta. Eu posso receber de volta, Pai, tudo que foi perdido. O Senhor pode trazer para nós através do sangue, através do Calvário, através do propiciatório, através do Elias, o mensageiro enviado do Senhor, com a palavra falada, dizendo a voz do Senhor: eu restaurarei. Pois Elias virá e restaurará todas as coisas para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que temos recebido. Não é pouco, é mais do que nós merecemos. Obrigado por estarmos aqui
nesta noite para te adorar, para te servir, para nos prostrar aos teus pés, para nos render a ti e para humildemente suplicar: deixe-me tocar em teu manto, Senhor. Muito obrigado, Pai. No precioso nome de Jesus Cristo, perdoe nossas falhas, nossos erros, nossas iniquidades, nossas incapacidades de sermos melhores. Perdoa a nossa fraqueza, Pai, e fortaleça o nosso coração. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você diz amém? Você diz glória a Deus? Obrigado, Senhor, pela minha salvação, pela minha fé, de que eu vou voltar para casa outra vez. Aleluia. Pois aqui, irmãos, não é o nosso lugar. Há um mundo além, que os profetas viram, que os mensageiros de Deus viram, que Abraão avistou pela fé. Há uma nova cidade, há um novo mundo, há um novo reino, há uma nova terra, há um novo céu, e eles não serão mais separados. O céu nunca mais será separado da terra, e nem a terra será separada do céu. Céus e terra serão um só. Todas as dimensões, primeira luz, tempo, matéria, vivemos aqui nesse corpo humano. Nós temos a quarta, que é invisível, porém está aqui, onde estão imagens e vozes que não podemos captar pela nossa incapacidade. Temos a quinta, que foi reservada para a sepultura, para o Hades, o chamado inferno, onde está o reino de Satanás. Nós temos uma sexta, que é chamada de paraíso, onde estão todos os salvos do Velho Testamento e do Novo Testamento. E temos a sétima, é onde está o trono de Deus, a sétupla glória de Deus, com anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos ao redor do trono. E quando a trombeta soar, a sétima, os reinos do mundo virão a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e reinaremos com Ele para sempre. Então as dimensões se unirão e não haverá mais o próprio inferno, e o próprio diabo será lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, e vai ser exterminado da terra todos os ímpios, e a terra será renovada. João disse, João viu. Você acredita em João? O apóstolo amado? Ele viu, ele disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe mais. Ele disse: eu vi, irmãos, a nova Jerusalém, que é de Deus, desce do céu, adereçada à terra para os seus filhos. E Deus, aleluia! Que coisa mais linda! Deus virá para morar com seu povo aqui.
temos um caminho a seguir. Temos uma etapa a terminar. Temos uma missão a cumprir. E vamos enfrentá-la. Mais uma vez. Boa noite para todos. Boa noite, os irmãos da internet, meus amigos do Facebook, outros que estão interligados conosco via internet, nossa página. Nós vamos mais uma vez ler a Escritura que está em Juízes, capítulo 16. Aproximadamente na página 336 do Velho Testamento, mais ou menos, depende do tamanho da letra da sua Bíblia. Juízes, capítulo 16. Eu li a partir do verso 28, 27 e 28, mas eu vou ler a partir do verso 23 desta feita. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles. E fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustentem a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou Sansão na sua morte do que os que matara na sua vida. Obrigado, Senhor, que a unção do Teu Espírito esteja sobre nós, para que esta verdade do Senhor seja aberta para nós. Obrigado pelo mensageiro que Tu nos enviastes, que nos mostrou a verdade bíblica e nos aparelhou com as Escrituras,
e nos colocou de pé à espera do cumprimento das promessas do Senhor. Te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Estava vendo o culto de domingo passado e com certeza lhes devo uma desculpa, porque vocês acabaram assistindo toda a pregação de pé e ainda tiveram que dobrar-se de joelho no altar, no seu clamor, no seu pranto. Mas acredito que não fui eu. Creio que Deus quis assim e estou grato a Ele por nos ter dado aquele culto de domingo passado. O tema, por certo, continua o mesmo, da mensagem do profeta de Deus para esta era, intitulada Somente uma vez mais, Senhor. Esta é a segunda parte deste tema. Eu sei que às vezes não estou, ou comumente, não estou preso à leitura, porque eu conheço esta mensagem, já estudei várias vezes, e esses dias a tenho estudado ainda mais e mais, para me adentrar no seu contexto, me adentrar na sua revelação do que o profeta disse, e poderia, com certeza, resumidamente, em resumo, trazer o que quis dizer o profeta. Mas esta não é a minha intenção. Eu acredito que cada parágrafo, cada citação de Deus, na Bíblia, na mensagem, traz uma revelação e uma unção sobrenatural. Porque todos leem as frases, o que está escrito, e o profeta de Deus disse que a noiva lê diferente, porque ela lê entre as linhas que estão escritas. Ela não lê somente as linhas, mas ela lê entre as linhas. E isto é a revelação do Espírito Santo para a sua noiva querida. E assim sendo, é que me reporto ao que o mensageiro, ao que os apóstolos, profetas disseram na Bíblia. E agora a nossa última mensagem deste século, para nos falar e nos preparar para as coisas que hão de vir, hão de acontecer. E vemos o mensageiro de Deus discorrer esta escritura de Juízes, da história de Sansão, mostrando a condição em que se encontrou aquele grande guerreiro que atormentava os filisteus com a sua aparição e com apenas o mencionar do seu nome era suficiente para fazer correr, esconder-se os filisteus quando alguém dizia: Sansão, vem aí. Porque nem as portas de ferro eram suficientes para barrar, para segurar a Sansão. Não há ferrolhos, nem portas que se fechavam diante dele. Ele as rebentava e as carregava sobre os ombros, e os filisteus apenas se recolhiam-se de medo de ver como pode um homem
apenas um homem agir daquela forma? Como pode um homem com uma queixada velha de jumento, pega-la no deserto, conseguiu com aquela queixada matar mais de 1000 homens, sem nenhuma espada? Mas Sansão abusou de sua posição, esqueceu do seu chamado, esqueceu do seu objetivo, de sua missão pela qual Deus lhe havia chamado. E esvaiu-se pelo mundo, pelos arredores, ao invés de ficar na sua posição para defender sua igreja, para defender seu povo, para defender o nome de Deus, para defender a sua crença, a sua revelação. Não! Ele quis se misturar com os outros povos. Ele quis se misturar com as demais cidades, nações. E aí foi o erro que Sansão cometeu ao sair de sua posição, ao sair do seu lugar, a ponto de ele se sentir traído pela sua própria ignorância, carnalidade, vaidade, querendo ser igual aos demais, ainda que tinha uma força sobrenatural, um sinal de Deus. Ele era nazireu, que quer dizer separado, ungido, para ser separado para Deus, para não se misturar com os demais, para não se misturar com as demais nações. Ele foi separado para Deus, para defender a glória de Deus, a palavra de Deus, o nome de Deus e o nome de Israel, o nome dos hebreus, o povo hebreu. Mas a vaidade e a incontinência, a prepotência, a arrogância de Sansão o fez cair no próprio laço, na armadilha do inimigo, e perdeu o seu nazirado, a sua separação, a sua unção, brincando com Dalila, brincando com uma filisteia, brincando com os filisteus. Deus o deixou escapar algumas vezes, quando ele brincava com Dalila. Mas quando ele disse a verdade, de onde vinha a sua força, da unção, da oração, da dedicação, do nazirado de Deus, ali ele caiu em desgraça, porque ele foi tirado pelos filisteus. Ele foi tirado pela Filisteia, por aquela igreja de Laodiceia, por aquela igreja do mundo. O seu poder, a sua unção, e aí sim, na verdade, se tornou iguais, e talvez até pior, porque lhe furaram os 2 olhos, e ele não podia mais enxergar, ele não podia mais ver, sua visão lhe havia sido cortada, e ele não tinha mais revelação, ele não tinha mais conhecimento da eternidade, do oculto. Se tornou igual, ou talvez pior.
do que o rei dos filisteus, do que aquela filisteia Dalila, porque ele se tornou pior, porque se tornou um escravo, um objeto de zombaria, um objeto de brinquedo, para satisfazer aos desejos daquele mundo contrário ao seu. E por isso ele foi levado para fazer brincar os filisteus, para ouvir, porque não podia ver, mas ouvir os gracejos, as brincadeiras, as indiretas daqueles filisteus bêbados, daquelas mulheres imundas dançando, todas bêbadas e gritando: cadê Sansão? Cadê Sansão, aquele guerreiro que fazia tremer a nação filisteia? Onde está o Deus de Sansão? E então glorificavam o Deus Dagom na forma de um peixe bem grande, e eles o adoravam, dando a ele a honra e a glória por haver destruído Sansão, por haver lhes entregue a Sansão, e Sansão ser escravos deles, servos deles, brinquedo deles, palhaço deles, para fazê-los rir. O profeta disse: me parece ouvir dizer a todos os guerreiros ao redor, a todas as damas com seus braceletes, suas finas joias, e a todos os demais dizendo: é este o Sansão? É este aquele poderoso do qual vocês falaram? É este o homem do qual vocês disseram que o Espírito do grande Deus vivo vivia nele? Esse é o homem que podia vencer nossa nação, da qual vocês falaram, que podiam conquistar-nos, convencer-nos, vencer-nos. Porém, olhe agora a ele, veja o estado que ele se encontra. Eis aqui o homem, humilhado, zombado, criticado, ferido, maltratado, maltrapilho, abusado pelas nações, criticado pelos povos, pelos sacerdotes do Deus Dagom. Lá estava ele, e o rei dizendo: eis aí o homem que dizia que podia fazer isto, que podia fazer aquilo outro, que derrubaria o templo e o construiria em 3 dias, que tinha poder de arrancar as portas, de quebrar os ferrolhos. Agora eis ele aí, como Satanás gosta de posições assim, como Satanás gosta de imagens assim, de ver um filho de Deus caído, massacrado, criticado, zombado, sem os olhos, humilhado, sem visão, servindo de chacota,
de risos, de brincadeiras para este mundo. Ele fez assim com Sansão. E Sansão tomou um caminho na última hora. Tomou uma decisão fatal, final. Ele fez o mesmo com o nosso mestre. Ele zombou dele. Ele chamou a nação de Israel. Chamou Roma e seus soldados. E o mundo que havia naquela época. E zombaram dele. E criticaram dele. É esse o homem que ressuscita os mortos. É esse o homem que pode andar sobre as águas do mar. É esse o homem que pode ressuscitar os mortos, curar os enfermos, limpar os leprosos, que multiplica os pães e os peixes. Eis aqui o homem. Eis aqui ele. Em que situação você o vê? Açoitado, chicoteado, zombado, ferido, maltrapilho, arrastando a cruz, colocado entre colunas, no meio, entre dois ladrões. Colocaram ele coroado com uma coroa de espinho, nu, completamente nu naquela cruz. Desça da cruz se tu és o Sansão que Deus levantou. Desça da cruz se tu és o Nazireu de Deus. Porque você sabia, Jesus também era Nazireu. Todo Nazireu é o separado para Deus. É o escolhido de Deus. É o ungido do Senhor. E por isso Satanás gosta de zombar dele, humilhar a ele, perseguir a ele. Mas não sabe o final da história. Satanás não sabe do final da história. Não importa o que estejamos passando. Não importa as zombarias, as críticas, as chicotadas, as lambadas, as feridas, a humilhação. Não. Vá tranquilo. Deus tem um final feliz para você. Deus tem um final feliz para a sua vida. Porque a igreja do Deus vivo, igreja do Deus vivo, você é um Nazireu. Você foi escolhida, você foi separada, você foi ungida para uma missão, para uma causa. E não importa o caminho pelo qual você tenha que passar, passe de cabeça erguida, passe sem reclamar, sem dizer nada, como Sansão, no caminho do cativeiro até o templo de Dagon, até as colunas, até o seu calvário. Siga teu caminho como seguiu o nosso mestre, sem dizer uma palavra, arrastando a sua cruz.
até chegar ao seu Calvário. Não importa a via crucis, não importa a avenida da cruz, o caminho do sofrimento, da zombaria pela qual passou Sansão, passou Jesus e passa a igreja do Deus vivo. O que nos importa é o final. É a decisão final, é a decisão fatal, que esta igreja terá que chegar, como Sansão chegou, como Jesus chegou. Esta igreja terá que chegar ao seu desafio da hora, ao seu desafio final. E o desafio final de Sansão foi: que morra eu, que morra eu, que morra eu. E assim salvou o seu povo, assim destruiu a nação dos filisteus. Assim foi com o nosso mestre Jesus, que humilde e silenciosamente subiu o seu Calvário entre aquelas duas colunas e disse: que morra eu, que morra eu, para salvar o meu povo. Que morra eu! É o ponto final, é a decisão fatal que a igreja do Deus vivo, que a noiva do Senhor Jesus Cristo terá que chegar para viver, para vencer. É chegar à sua última oração: que morra nós! Mas como Deus não trata com grupo, mas individual, você, eu tenho que ir para o meu Calvário. Como disse Jesus: tome a sua cruz, tome a sua cruz. Então, cada um de nós temos uma cruz para carregar. É verdade? Ele disse: toma a minha cruz e siga-me. Não, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Tome o seu julgamento. Tome as suas críticas. Tome as suas zombarias. E faça a oração certa, na hora certa. Quando você decidir, como Sansão decidiu, como Jesus decidiu, igreja do Deus vivo, povo santo do Senhor, escuta-me, escuta-me. Vamos chegar a isso, pelo amor de Deus. Temos que chegar a esse ponto. Senhor Jesus, Senhor Jesus, somente uma vez mais eu te peço, esforça-me, vi os meus olhos que foram arrancados pelos filisteus,
Esforça-me somente mais uma vez, e que morra eu. Eu digo que morra eu. Para salvar esta igreja do século XX, faça morrer a si mesmo. Quando saí de Vitória e vocês me acompanharam, eu não saí para atravessar um deserto. Eu não saí para passar pelo deserto. Vocês se lembram, Caleb? Vocês se lembram, Caleb? Eu lhes convidei para virmos atravessar o Jordão, através de uma nova unção da mensagem da hora, o nosso grande guerreiro Josué. Foi para isto que eu os convidei a vir, para atravessarmos o Jordão. Mas infelizmente muitos voltaram para o deserto e quiseram passar de novo pelo caminho da murmuração, pelo caminho da reclamação, pelo caminho da prevaricação, do enfrentamento ao mensageiro. E por isso reclamaram de comida. Deus mandou maná. Reclamaram do maná. Deus mandou codornizes. Reclamaram da água. Deus mandou água. Mas agora eles têm que estar em Cádiz Barneia. Aleluia. Eles têm que já terem atravessado esse deserto. O projeto do deserto já ficou para trás, irmãos. Agora estamos à beira de um rio escaldante, maravilhoso. Deus tem suprido tudo, Deus nos tem dado tudo e até mais do que merecemos, mas Ele não quer que nós nos aquietamos à beira do Jordão. Josué vai gritar: povo de Deus, Israel, marchem! O mesmo que eu sempre dizia para vocês. Se lembram? Quando eu terminava um culto e dizia: vamos! Vamos! Digo mesmo nesta noite. Vamos! O deserto serviu para matar os murmuradores, os reclamadores, que nunca estão satisfeitos com nada. Alguém diz assim: olha, Israel andou no deserto por 40 anos. Nem a roupa desbotou, ou gastou, ou os sapatos. Se nós nos compararmos com a milésima parte do povo de Israel, veremos que ainda temos camisas, calças, se foram bem conservadas por vocês, até hoje, há mais de 15, 16 anos. Mas a vaidade nos faz dizer assim: não, mas
Tem festa domingo, eu queria uma roupa nova. Tem a Santa Ceia domingo, eu queria uma roupa nova. Tem o casamento do irmão fulano com a irmã fulana. Então tenho que ter uma roupa nova, um calçado novo, sem precisar. Mas valeu. O deserto teve o seu objetivo por Deus, matar a velha geração que saiu do Egito, conservando apenas Josué e Calebe, que é o tipo da igreja que ficou lado a lado com o mensageiro. Mas só 2, pastor. Não, aí é que eu me regozijo com a nova geração. Com a nova geração. Aleluias! Vou dizer, Calebe, reúne a nova geração e vamos atravessar o Jordão. É você um Calebe? É você um Calebe? É você um Calebe? É você a nova geração do deserto? Moças, crianças, adolescentes, fiquem de pé e gritam: eu sou a nova geração! Calebes, fiquem de pé e digam: nova geração, eu estou do seu lado. Vamos juntos atravessar o rio e conquistar a nossa terra, a nossa Canaã. Aleluias, aleluias, aleluias. Meu Pai amado, eu sei que é difícil a confissão da vitória. A confissão da doença é fácil. Buscar médicos, buscar remédios para qualquer sintomazinho de gripe, de doença. Sei que é fácil. Principalmente tendo uma administração maravilhosa como temos. Mas o difícil é chegar a hora em que eu tenho que tomar minha decisão final e dizer que morra eu, que morra eu. Desce da cruz, sabe a ti, a nós também. Era uma solução. Vou descer da cruz, vou deixar minha missão, vou voltar atrás, vou viver de novo com os filisteus, vou viver com os fariseus, os saduceus, vou criar minha vida lá fora, vou me casar lá fora, criar uma família, quem sabe eu compro um carrinho velho, compro uma casa. Desceu da cruz, Seja um coração rebelde, ingrato, querendo voltar atrás, nunca sabe se vão ou se ficam. Se vão, tem medo do que está acontecendo lá. Se ficam, tem medo de não aguentar o que está acontecendo cá. Estão indecisos.
Porque Deus está nos levando para a última oração. Somente uma vez mais. O profeta vai dizer nesta mensagem: a paciência de Deus chegou no fim. O que você está disposto a fazer? O que você está disposta a fazer? Que decisão tomar? Ainda tem ponto de interrogações? Ainda há dúvidas? Você já conhece de cor a oração que você tem que fazer? Igreja do Deus vivo, saia do mundo, deixe o mundo que te cegou, que te humilhou, que tirou a unção, que tirou a presença de Deus de você. E faça a oração correta. Há uma solução. Sim, Deus nunca deixa sem solução. Sansão disse que morra eu com os filisteus, e morreu. Jesus Cristo disse que morra eu com os fariseus, saduceus, com essa corja de incrédulos. E morreu. Mas diferentemente de Sansão, ele ressuscitou. E tomou as chaves da morte e do inferno. Agora, se você morrer, nunca mais vai acontecer. Por isso Paulo pode dizer: onde está, ó morte? Cadê você? Você foi tragada, engolida. E tome a coragem de dizer isso, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse Jesus, porque eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele está vivo hoje. Ele não está na cruz. Ele está no paraíso, no propiciatório de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, porque eu morri. Então não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Diga com fé que morra eu. Que morra eu. Que morra eu. Ele me ressuscitará. De vez em quando eu me pego imaginando o que Deus já fez. E quando eu percebo, estou chorando mais uma vez.
E eu choro por ver tanta ingratidão nos corações de quem tanto Deus amou. Me refiro a essa grande humanidade que Deus criou. Cada dia muitos vão se aprofundando no grande abismo. Outros já não sabem se vão ou se ficam, e são indecisos. O pecado cada vez cega o homem, já não vê na frente a destruição. Mas em nome de Jesus toda cegueira hoje vai cair ao chão. Abra os olhos, veja o que Deus já fez nesta vida por você. Quantas vezes você estava em perigo e Ele veio socorrer? Não percebe, nem sequer lhe agradece. Não entendo por que tanta ingratidão. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias não. Cada dia muitos vão se aprofundando, grande abismo. Outros já não sabem se vão ou se ficam, estão indecisos. O pecado cada vez cega o homem, já não vê na frente a destruição. Mas em nome de Jesus toda cegueira hoje vai cair ao chão. Abra os olhos, veja o que Deus já fez nessa vida por você. Quantas vezes você estava em perigo e Ele veio socorrer? Não percebe, nem sequer lhe agradece. Eu não entendo por que tanta ingratidão. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias não. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias não. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias não. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias não. Cada um de nós estamos num vale de decisão. Estamos num ponto final de tomar uma decisão. Os que querem voltar ao Egito ou ao deserto podem ir. Ao mundo, às religiões, aos grupos religiosos, vão. Embora eu tenha que dizer que vocês vão morrer pelos reis que deixamos para trás. Mas se quer ir, vá. Volte. Não fique indeciso.
Não fique em dúvida, com ponto de interrogação. Ah, mas eu tenho dó, pena de deixar o recanto. Não, não sinta pena de nós. Nós não necessitamos de pena, de dó. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso para ajudar aos poucos que restarem. Querem voltar? Voltem! Mas se querem ficar no altar de Deus, fique! Venha! Estás disposto a morrer? Está disposto a morrer? Está disposto a morrer? A se entregar totalmente? Ou ainda você tem dúvida? Você ainda lembra dos parentes lá de fora? Da comida do Egito? Lembrar deles não é um defeito, é uma virtude, porque te faz orar por eles. Mas querer estar emaranhado com eles é perigo, é morte, porque Deus nos separou para sermos nazireu. Agora você é livre, se quer ir por causa de bens, de carro, de casa, de geladeira, de tantas outras coisas, vai. Cada um vive para si lá fora. Cada um guerreia por si mesmo. Mas nós fomos chamados para guerrearmos uns pelos outros. O que eu tenho, você tem. O que você tem, o outro tem. Estamos unidos. Que venham as muralhas de Jericó. Nós temos uma arma poderosa. Nós temos a trombeta de Deus. E temos o louvor nos nossos lábios. Nós temos a palavra e temos o grito de vitória, que é glória a Deus. E as muralhas ruirão. Deus te abençoe, irmão. Deus te guarde e proteja. Até a próxima, se Deus quiser.